Cidade Entrevista. Nós vamos conversar neste Manhã Cidade de sábado com a presidente da Fundarp, a Renata Borba. Vamos falar sobre o Festival Pernambuco, Meu País. Está na segunda edição e tivemos anúncio com os detalhes da programação ontem. Renata, muito obrigado por atender aqui a Cidade FM. Bom dia para você. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês sobre esse festival realizado pelo governo do estado de Pernambuco, que é uma verdadeira imersão na cultura do nosso estado, mas também é muito importante para impulsionar a economia, o turismo nessas regiões por onde ele chega. Sem dúvida. Renata, ontem nós acompanhamos aqui, através das mídias sociais, o anúncio oficial que contou ali com a presença de autoridades e os destaques da programação. O que você destaca do evento de ontem e o que temos de novidade na edição de 2025 do Pernambuco, Meu País? Pois é, em 2024 ele tomou as ruas, as praças de 8 municípios pernambucanos, né, enchendo esses espaços com muita cultura, muita alegria, mas também, como eu falei no início, impulsionando o desenvolvimento dessas regiões, né? A gente está tratando a cultura sob o comando da governadora Raquel Lira. O governo do estado, ele enxerga a cultura como um grande vetor de desenvolvimento econômico e social. E a cultura pernambucana, ela é muito rica, diversa, né? Então, o Festival Pernambuco, Meu País, ele tem esse intuito de democratizar o acesso à cultura no estado de Pernambuco. Então, ano passado foram 8 cidades, esse ano chegamos a 10 municípios pernambucanos, entre eles Caruaru, e cada um desses municípios ele recebe uma grande festa das linguagens culturais. Então, assim, para vocês entenderem, é uma curadoria que é feita de forma multidisciplinar por especialistas em cada uma dessas linguagens. Quando eu falo de linguagem cultural, eu estou falando de música, de cultura popular, de artes cênicas, de circo, de literatura, de gastronomia, de moda. Então, vocês imaginem esse mundo mágico. O conceito do festival é como a gente entra por um portal imaginário e aí aquela pessoa se transforma, né? Entra nesse mundo mágico da cultura. E aí toda uma cadeia produtiva envolvida, né? Os fazedores de cultura, eu fomento esses artistas pernambucanos, é dar acesso à cultura, é formar novas plateias, é dinamizar a economia da cidade, né? O salão de belezas, o hotel, os restaurantes. Então, é uma grande festa da cultura pernambucana, mas que tem desdobramentos muito importantes do ponto de vista econômico e social. Renata, eu queria que você explicasse um pouco para a gente a dinâmica dessa programação de 2025, né? Porque temos um final de semana em cada uma das cidades, mas também temos eventos, né, que já acontecem, que já estão na programação cultural de algumas cidades e que vão ser contempladas também. Então, como é que se deu a organização dessa programação lá no comecinho, agora no mês de julho, até o fechamento aqui em Caruaru em setembro? Exatamente. Esse ano são 10 municípios atendidos, 3 deles o festival chega de mãos dadas com festividades já consolidadas no calendário cultural desses municípios, como é o caso da Festa do Estudante em Triunfo, como é o caso do Festival do Frio em Vitorino, em Riacho das Almas, e do Festival Café Cultural em Taquaritinga do Norte. Então, a primeira cidade que o Festival Pernambuco Meu País chega é lá em Salgueiro, no sertão do nosso estado, de 25 a 27 de julho, mas nesse mesmo final de semana acontece a Festa do Estudante em Triunfo, que o governo do estado também chega junto através desse palco Pernambuco Meu País, com muita atração de música e dinamizando também essa cidade que tem um potencial enorme turístico, né? Tem um patrimônio edificado muito importante do ponto de vista cultural do nosso estado. Ano passado também teve Festival Pernambuco Meu País em Triunfo e a gente mantém no calendário do festival. Então, o festival vai de 25 de julho até 7 de setembro. Então, todos os finais de semana, a gente vai itinerando pelas cidades do Agreste e do Sertão do nosso estado, incentivando o turismo nessa região, incentivando não só os turistas, mas os pernambucanos a conhecerem o seu estado, né? E aí, essas cidades tomadas de cultura e de festa, é muito gratificante, assim. O retorno na primeira edição foi enorme, então a expectativa está muito grande para esse ano. A estrutura está bem robusta e bem diversa.
Bom, nós tivemos a primeira edição em 2024, a que você já fez menção há pouco, né? Uma avaliação do resultado. Mas do ponto de vista da logística, do ponto de vista da própria estrutura, o que 2024 deixou de lição, ajuda ou ajudou na construção dessa programação de 2025? A primeira edição, ela sempre é como se fosse um grande laboratório, né, para a gente ver o que dá certo, o que não deu. Na verdade, todas as cidades absorveram os polos descentralizados, os polos diversos. Pra vocês terem ideia, só em Caruaru, esse ano, vão ser 19 países, e cada um desses países a gente fala das linguagens culturais. Então, vai ter o palco Pernambuco, Meu País, que não é só música, é muita cultura popular. Nos intervalos vão ter DJs animando as pessoas. Também tem o polo, o País da Música, da Matrizes do Forró, lá na Casa Rosa, o palco de música instrumental, também tem artes cênicas. Então, a gente toma a estação ferroviária também com o país das economias criativas, das conexões visuais, que aí a gente entra moda, artesanato, entra fotografia, artes visuais. Também tem o país da economia criativa com gastronomia e artesanato. A logística do festival realmente é bem complexa. Você imagina que a gente tem esses coordenadores na Secretaria de Cultura de todas essas linguagens, e eles vão capitaneando cada um desses polos da linguagem cultural, formando sua equipe, através de um edital de convocatória. É muito importante deixar registrado isso. Os artistas, eles se inscrevem nesse edital, e aí a curadoria analisa as propostas apresentadas e faz o recrutamento dessas propostas para cada um desses municípios. Então, pra vocês terem ideia, mais de 90% das contratações artísticas para o Festival Pernambuco, Meu País, foram selecionadas via esse edital. Então, é a democratização dos artistas a terem acesso às contratações públicas. E, além disso, tem a responsabilidade da governadora Raquel Lira de garantir o pagamento desses artistas no tempo hábil, né? Isso era uma queixa recorrente do setor público, não pagar contratação, demorar o pagamento. Então, a gente tem esse compromisso com pagar esses artistas em tempo hábil, respeitar os artistas pernambucanos que vivem da sua arte. E é isso. Então, claro que o primeiro ano, eu tenho certeza que foi muito mais difícil, né, chegar, toda a logística. Muitas dessas cidades já receberam o Pernambuco, Meu País na primeira edição, então a gente já entende direitinho como funciona. A parceria com as prefeituras é muito importante, então os prefeitos recebem secretários de cultura, de turismo, dão as mãos ao governo de Pernambuco para a realização desses festivais. Então, essa parceria também é muito importante, que são eles que conhecem as cidades. Então, primeiro foi feita uma visita técnica nesses municípios para entender as demandas, o que deu certo, o que não deu certo em cada uma dessas cidades, que tem naturezas totalmente diferentes de necessidades, e o perfil do público. Mas é isso, é uma construção coletiva, e que esse ano vai estar ainda mais especial. Renata Borba, presidente da Fundarp, conversa conosco aqui no Cidade Entrevista. Renata, você falou agora sobre as prefeituras, eu queria entender um pouco melhor como que se dá a relação com prefeitos e prefeitas. Ontem, na apresentação oficial, inclusive, eu pude acompanhar o discurso da prefeita de Bezerros, a Luciele, né? Luciele Laurentino. Como que se dá essa relação? É preciso realmente contar com uma aproximação? Qual é a cota parte dos municípios no Pernambuco, Meu País? Eles entram com algum recurso? Eles que apontam o local, ajudam na logística? Qual é a parte deles nesse processo? Eles ajudam na logística, eles ajudam a identificar os locais que são de melhor acesso, as dificuldades de trânsito, por exemplo, né? Essa parte de mobilidade é um ponto muito importante da prefeitura, acessos à rede elétrica de energia, eles têm essa tramitação dentro dos municípios, também ajudam a identificar um esquema mais
mais importante, de controle de fluxo, de segurança. Então, assim, é uma grande parceria. Luciele, lá de Bezerros, é uma grande parceira, além dos demais prefeitos e de toda a equipe dessas prefeituras, né? O festival é construído, de fato, não só pela Secretaria de Cultura, Fundarp, Impetu, Secretaria de Turismo, mas por todo o governo de Pernambuco. A governadora Raquel Lira, ela trabalha a cultura de forma transversal. Então, a Secretaria da Educação presente, Secretaria de Administração, Fazenda, Secretaria de Defesa Social, muito próxima também. É importante destacar que a primeira edição ela foi marcada, né, pela questão de segurança, foi um festival tranquilo, feliz, né, em todas essas cidades. As famílias participaram, crianças, adultos, idosos, então é uma grande celebração da cultura pernambucana. Bom, nós temos a informação de que o festival tem aí um investimento de 30 milhões de reais. Esses 30 milhões são exclusivamente recursos do governo, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, ou nós temos algum aporte do governo federal, Ministério da Cultura, talvez alguma lei de incentivo, Paulo Gustavo, Aldir Blanc? Não, o festival realmente é realizado todo pelo governo do estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura, da Fundarp, da Secretaria de Turismo e Impetu, mas claro, com aporte também, a gente tem o suporte da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Saúde e de outras secretarias. Pra vocês terem ideia, esse ano vai entrar também outras ações do governo do estado durante o festival, então vão ter outros serviços oferecidos ao longo do festival, uma parceria Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Mulher, então não só atividades culturais, mas outros serviços também vão estar sendo oferecidos durante o Festival Pernambuco, Meu País. Então nós temos o festival como grande polo atrativo aí do público, mas também a oferta de serviços e de outros temas a serem tratados. Isso, também tem um braço forte de formação. Na quarta-feira antes do festival vão ter algumas oficinas de formação, principalmente nessa área, né, de produção cultural. Na quinta-feira já chega na cidade a trupe Pernambuco, Meu País, chamando a população, convidando a participar desse festival mágico na imersão da cultura do estado de Pernambuco. Então, vão ter também novidades nessa edição de 2025. Renata, para além, claro, das atrações, do lazer e da vivência da cultura popular, tem também aqui uma política de cultura voltada para o orgulho de ser pernambucano, é uma política de memória também em relação à ideia de Pernambuco como um país, né? Algo que a governadora tem falado muito sobre colocar Pernambuco numa posição de destaque em relação ao Nordeste. Queria que você falasse um pouco sobre essa política de memória. Pois isso aí já começa a partir dos homenageados. Nesse ano são 3 homenageados. A mestra Severina Lopes, lá de Arco Verde, que teve a vida dedicada ao coco, à nossa cultura popular, que até hoje, com mais de 90 anos, ela se dedica a transmitir seus saberes. Ela ontem, no lançamento, como que final de semana, já ia estar dando aula para crianças de 10 anos de idade. Então, assim, é uma grande... resistente, né? Assim, muito resistente na questão de levar essa cultura popular e transmitir seus saberes e seus legados para as gerações que estão vindo. Manuel Eudócio, aí de Caruaru, também é outro homenageado com sua arte no barro e o seu legado. Mestre Salustiano da Mata Norte, grande impulsionador da cultura popular no nosso estado, ele também é homenageado em memória. Esses 3 grandes mestres vão dar a identidade visual do Pernambuco, Meu País, vai mostrar, vai ser a referência nas ilustrações, no espetáculo de abertura. Não sei se quem acompanhou no ano passado, toda sexta-feira, no primeiro dia do festival, em cada uma das cidades, tem um espetáculo Pernambuco, Meu País, que é um passeio na cultura pernambucana. Ele é coordenado por Maria Paula Costa Rego, mas também esse ano tem a presença na trilha sonora de Maciel Salu, filho de mestre Salustiano. Então tem um gostinho todo especial aí para mostrar essa imersão na cultura pernambucana. É muito bonito. Então, isso, gente, é a descentralização da cultura. É levar a cultura onde ela não chegava, é democratizar o acesso à cultura, é formar novas plateias. A gente tem um espetáculo com essa qualidade, né, em 10 municípios do Agreste do Sertão do nosso estado. Então, é realmente uma realização histórica, e eu tenho certeza que ele está sendo construído com raízes muito sólidas, né, já é uma política pública de cultura e que tem tudo para ser perpetuado.
E eu imagino, Renata, isso é mais para o lado da Secretaria de Turismo, mas acredito que a gente possa tocar também nesse assunto, que é a mobilidade interna, né, entre municípios. Eu sou residente em Gravatá, trabalho aqui em Caruaru e no ano passado acompanhei Gravatá, acompanhei Serra Negra e aqui Caruaru. Então, além da cidade onde moro, acompanhei 2 outras cidades próximas. Tem aí um cálculo dessa movimentação nos finais de semana, pessoas que saem de um município para acompanhar as atrações em outro? A Impetu faz essa pesquisa, né, o que se chama de excursionistas que vão e voltam na cidade, eles entram para os números. Ano passado o resultado foi muito positivo, a rede hoteleira da região também, né, muitos desses municípios não têm a capacidade de absorver tantos turistas, então movimenta também quem faz esses bate e voltas, né, as pessoas de ônibus, as pessoas das vans que fazem esse transporte. Então a gente já vê nas redes sociais essa disponibilidade, as pessoas mostrando, serviço bate-volta de tal cidade para tal cidade. Então, faz com que o pernambucano conheça Pernambuco, né? É muito importante para fomentar o turismo da região. Esse ano, a Impetu também fará esse tipo de pesquisa, para saber também o índice de satisfação. Aconteceu já no São João, e foi impressionante o movimento e a aceitação. Os turistas e excursionistas, muitos deles, mais de 95% deles, informaram que querem voltar no ano seguinte. No Pernambuco, meu país, na primeira edição, já foi esse retorno que tivemos também. Para você ter ideia, o Instagram, Festival Pernambuco, meu país, também está lá mostrando a programação, também fazendo um panorama do que foi no ano anterior, para quem não conheceu, e o retorno desse ano, não tenho dúvidas que vai ser ainda mais impulsionado. Renata, eu queria falar um pouco sobre a montagem da programação. O que vocês levam em consideração na hora que vocês montam a programação dos shows, né? Qual é a lógica ali de montagem? Isso vai muito da condição de agenda do artista, ou vocês pensam em uma noite específica para um determinado gênero musical? Como é que se organiza a programação dos shows? Como eu falei há pouco, ele a curadoria é feita por uma equipe multidisciplinar. São pessoas especialistas em cada uma dessas linguagens culturais. Como há visita em cada uma dessas cidades, a gente passa a entender um pouquinho qual é a demanda daquele município, o que vai fazer o turista, o excursionista, o pernambucano sair de uma cidade para outra. Claro que a gente tenta levar também o que não aconteceu ainda nessa cidade, o que não houve nessa cidade, para ter esse momento, né, de surpresa e de conhecer o novo, o diferente. Para vocês terem ideia, em Caruaru, no primeiro dia tem uma noite bem romântica com Zé Augusto, Fábio Júnior, Alcione, Júnior Barreto, né, já com o espetáculo Pernambuco, meu país. Isso aí no palco Pernambuco, meu país. No outro dia já entra uma coisa mais leve, Tiago York, Criolo, Luísa, Lucas Mamed. Então, para as pessoas terem essa diversidade, escolher qual o dia mais interessante para ir. E aí vai um dia em uma cidade, outro dia para outra cidade. E tem esses polos descentralizados. Então, a curadoria avalia o que é que deve levar. A gente, por exemplo, no edital de convocatória, a gente vê quais são os artistas daquela região, tenta também dar oportunidade para os artistas daquela região estar ali no palco das suas cidades, dos municípios vizinhos. Isso é também uma prioridade dentro da curadoria, para evitar grandes deslocamentos desses artistas. Então, assim, são uma série de critérios que são abordadas para fazer essa grande mistura que é o Festival Pernambuco, meu país. Eu estava lembrando aqui, Renata, você falava sobre os excursionistas e uma iniciativa que deu super certo, pelo menos pelo que eu pude notar das pessoas, era o passaporte Pernambuco, meu país. As pessoas iam ali cidade a cidade em busca do carimbo. Isso vai existir também em 2025? Isso é uma iniciativa da Secretaria de Turismo, né, o Passaporte Pernambuco, e aí ele faz esse carimbo e as pessoas vão se motivando para ir para as outras cidades, e é impressionante como aconteceu muito isso. A gente via aquelas mesmas figuras em todas as cidades. Quem não conhecia ficava tão encantado com o que via na cidade, que queria conhecer outra cidade. Enfim, acho que a grade divulgada, ela faz com que as pessoas se desloquem para ver seus artistas favoritos. E esse conceito de festival, claro que tem artistas consagrados do cenário nacional,
porque é a natureza de festival, é um artista consagrado dividir palco com aquele artista da nova cena, mas mais de 80% dos artistas contratados são pernambucanos, como eu disse, 90% selecionados via edital. Então, o protagonismo pernambucano prevalece no Pernambuco, meu país. Renata, esse festival, ele tem uma divulgação, ele é promovido nacionalmente, internacionalmente? Tem aí uma expectativa de público de fora do estado para conferir as atrações? A prioridade da gente realmente é Pernambuco, né? Nessas duas primeiras edições, a divulgação muito, e claro, a Coimpetu fala nesses estados vizinhos, né? Paraíba, Alagoas, Ceará. Então, assim, como é divulgado também muito a questão do São João. Tem essas demandas também de São Paulo e tudo, enfim, isso aí meu amigo Eduardo Loyo é mais hábil para falar sobre o assunto, mas a gente percebeu na primeira edição que, e muitas cidades dessas, elas não têm a estrutura para receber tantos turistas externos, então a gente procura divulgar mais dentro do estado de Pernambuco, mas claro, através das redes sociais, desses meios de comunicação, a gente consegue ter uma capilaridade maior. Renata Borba, presidente da Fundarp, conversando aqui conosco no Cidade Entrevista. Renata, quero agradecer demais a você pela disponibilidade para essa conversa neste sábado e pedir para que você faça, então, um convite à nossa plateia para que acompanhe as atrações do Pernambuco, meu país, e possa também passar os canais, né, da Fundarp, do próprio festival, para que pessoas interessadas possam ter outros detalhes sobre a programação e as diversas linguagens envolvidas no festival, né? É isso, gente. Convido todos os ouvintes a conhecerem o Festival Pernambuco, meu país, que é uma verdadeira imersão nas artes e nas linguagens culturais do nosso estado, com grandes artistas também consagrados no âmbito nacional. Vale a pena conhecer o nosso estado, vale a pena dar essa oportunidade às cidades vizinhas, às cidades próximas da sua cidade. E toda a programação ela vai estar disponibilizada no Pernambuco, meu país, no Instagram do Pernambuco, meu país. A partir desse Instagram, vocês podem também ter um gostinho do que foi, quem não foi em 2024, tem um gostinho do que aconteceu no ano passado. E eu não tenho dúvidas que vão ter muita vontade de participar dessa edição de 2025. Eu sou fã do festival, certamente estarei presente. Que coisa boa. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade também. Um abraço e um bom sábado para vocês. Bom fim de semana, obrigado. Renata Borba, presidente da Fundarp, conversou conosco e assim nós fechamos a edição deste sábado do Manhã Cidade. Tá chegando o Vai Pedir o Quê? Hoje com